restauração à saúde dele. Colocamos o pai da Nute também diante de ti e pedimos que o Senhor seja esse socorro bem presente nessa hora da angústia, trazendo cura, restauração. Abençoa a vida do pastor Elton, que a palavra venha ao encontro daquilo que temos buscado no Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, pessoal, poder fazer parte desses dias. E nós somos uma geração privilegiada, então não perca a oportunidade, se você puder estar lá no dia 29, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós, amém? E eu queria convidar a igreja a abrir comigo no livro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele fala de algo profundo, de Deus para nossas vidas. E Romanos, só abrir aqui, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E nós somos privilegiados, né, pessoal? Nós temos uma igreja bonita. Nós temos uma igreja bonita, não temos, querido? Nós temos uma igreja bonita ou não? Nós temos uma igreja bonita e temos o pastor Horácio. Amém? Atividade é um caminho sem volta, né, Horácio? Vamos lá, pessoal, Romanos capítulo 8. A partir do verso, eu estou descontando quem falou de mim de manhã. Eu falei assim, deixa. Deixa. Vamos lá, pessoal, Romanos capítulo 8, a partir do verso 26. E que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Nós vamos ler até o versículo 31, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, este também os chamou. E os que chamou, estes também justificou. E os que justificou, esse também glorificou. Guarde bem esse último versículo, porque aqui nós temos 4 verbos, ou melhor, 5 verbos. 2 está no passado, 1 está no presente e 2 está no futuro. Então guarde bem isso. E diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos, escolhidos de Deus? Que estou vendo uns procurando aí, né? Olha aqui, pessoal, eu não estou lendo não, eu estou só citando. Eu estou vendo que tem uns procurando aí agora, né? E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Estou vendo uns assim, ele está onde? Ele está onde? Aquele que escolheu também predestinou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes não é Deus que justifica. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, porque sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, como já foi orado, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. Que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, mas que essa palavra fale conosco nessa noite, que nós não saiamos desse lugar da mesma forma que nós entramos. Senhor, nessa hora nós colocamos os nossos medos, nossas angústias, nossos argumentos no altar do Senhor. E nessa hora, meu Deus, nós vamos até a presença do Senhor e pedimos, fala conosco, Espírito Santo, esse Espírito que intercede por nós, que nós acabamos de ler na Tua palavra, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, que o Senhor fale conosco nessa hora,
Tua palavra diz que nós não sabemos pedir nem clamar, mas nós temos um intercessor junto ao Pai. Por isso agora, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito interessante. Para mim, Elton, no Novo Testamento, talvez é um dos livros mais belos do Novo Testamento, lógico, né? Tirando ali os 4 evangelhos, que fala da palavra, que fala de cura, que fala do ministério de Jesus, e Atos dos Apóstolos fala da igreja, mas agora em Romanos fala da intervenção do Espírito Santo, fala como que o Espírito Santo ele age no meio do seu povo. E se você lê o livro de Romanos, para mim todo o livro de Romanos, o capítulo 8 é o ápice desse capítulo, porque aqui mostra a beleza do Espírito Santo para a igreja, mostra como que o Espírito Santo ele intercede, mostra a intercessão do Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida. E nessa noite eu coloquei o título da palavra, para nós meditarmos. Não sei se é o Michel que está lá. O Espírito Santo nos capacita. Pastor, nos capacita a quê? Queridos, nós enfrentamos tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades, mas aqui esse capítulo mostra a intercessão do Espírito Santo, como ele age na nossa vida, como ele nos capacita para os dias maus, para o dia de luta, de angústia, porque nós não vivemos só dias bons. Aqui fala, da luta, da guerra, da perseguição, da fome, da escassez, mas aqui mostra algo para mim e para você. E hoje nós vamos aprender algo. Se você tiver uma caneta, marque, ou se você tem uma memória boa, memorize aqui, e eu vou te mostrar algumas coisas que o Espírito Santo ele faz na sua vida e na minha vida, não só algo teórico, mas algo prático, para nós sairmos daqui hoje como igreja, e no dia de amanhã colocarmos em prática, em todos os dias. Mas o que o Espírito Santo ele quer de mim e de você? Se você prestar atenção, por várias vezes vem citando o Espírito, vem falando da intercessão, do mover, mas não é apenas algo teórico, mas é algo prático para nós. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Eu acho tão interessante quando você vai no livro de Ezequiel, capítulo 22, ali diz que Deus ele procura intercessores que se colocam na brecha. E se colocar na brecha fala pessoas que se posicionam como gibor. Isso fala de homens e mulheres que ora, que intercede, que guerreia. Talvez hoje nós estamos aqui, queridos, nós estamos de pé porque pessoas ali no seu quarto, na sua intimidade, têm pago um preço de oração. Talvez você está aqui hoje, talvez para nós estarmos felizes aqui louvando a Deus, pessoas tiveram no seu quarto chorando. Se hoje eu e você, quantos filhos estão de pé porque pais pagaram um tempo de oração, de choro, de clamor? Eu lembro quando adolescente, eu estudava no estadual, e nós saímos ali do estadual, talvez principalmente na sexta-feira, já era 10 horas, nós íamos para a casa de uma colega, aquele grupo de alunos, e ela falava assim, não, vamos lá para minha casa. E eu pensava, mas sua mãe não importa? Ela falou, não, minha mãe não importa. E aquele tanto de adolescente, era uma casa perto da Lunasa, lá na saída, e aquele tanto de adolescente e tal, e ela batia na porta, a mãe dela estava dormindo, abria a porta, e ela falava assim, mãe, tem como só fazer janta? Nós viemos para cá, eu e meus amigos. E ela levantava, era uma senhora da Assembleia de Deus. Ela falava assim, tem sim, minha filha, tem como fazer pastel, vou fazer galinhada, tal. E nós sentávamos ali na sala, e ali nós comprávamos algumas bebidas, ficávamos ali, levava violão, cantava, e aquela senhora ia para as panelas, e eu ficava pensando, mas a mãe dela não briga. E aquela senhora com um sorriso no rosto, e aí nós todos ali sentados, cantando, e de madrugada ia embora. E os anos se passaram, e um dia eu encontrei com ela, ela falou assim, eu fiquei sabendo que você converteu. Eu falei, converti. Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, uma curiosidade no meu coração, porque quando nós chegávamos lá 11 horas, meia-noite, a senhora levantava, ia fazer comida, ela falava assim, eu preferia ver vocês na sala da minha casa, enquanto vocês estavam lá cantando tal,
eu estava ali fazendo comida e orando por vocês. Quando ela colocava o óleo, ela falava assim: Espírito Santo, move na vida desses jovens. Espírito Santo, converta esses jovens, que eles voltem para casa em segurança. E eu preferia ver minhas filhas dentro de casa em segurança, e vocês, porque eu sabia que ali eu estava orando e intercedendo por vocês. Sabe, queridos, o marido dela converteu, as 3 filhas converteram. E ela falou assim: se você fosse ver os joelhos daquela mulher, eram joelhos calejados. Ali na beirada da cama tinha sinal ali, aquele chão, aquele piso vermelho. Mas se você fosse no quarto ali, ele tinha 2 sinais ali, que estava mais claro, pastor Carlinhos. É onde ela ajoelhava nas madrugadas para interceder. E ela disse o seguinte para mim, falou assim: pastor, hoje Deus já pode me levar, porque eu sei que o meu propósito se cumpriu. Hoje a minha família toda serve ao Senhor Jesus. E essa mulher, sabe como que ela ganhou toda a sua família? Na intercessão, na oração, clamando. E ela fala: a maior alegria, né? Talvez hoje tem fruto dela aqui, né, Rose? A Rose é um dos frutos aqui, ó. A Rose também é um dos frutos também, pessoal, dessa mãe que orava e intercedia. Ela dizia que vem o mover do Senhor sobre a vida deles. Sabe, queridos, o poder da oração. Talvez as pessoas podem nos prender, mas eles não podem calar a nossa voz, não pode calar a nossa boca profética. E eu coloquei aqui, né, que o Espírito ele nos capacita. Coloca o próximo para mim. Eu não sei quem está lá no Data Show, quem está lá, é o Gustavo. E eu quero te mostrar nesse texto que nós lemos as 5 intercessões que o Espírito ele faz por mim e por você. Que ele quer que nós venhamos, né, a nos tornarmos. Você vai ver 5 intercessões que o Espírito Santo ele faz por mim e por você. E olha só, a primeira coisa que eu coloquei para nós meditarmos aqui hoje, olha só que interessante, para nos tornarmos, sabe o que? Um intercessor. Aqui diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então a primeira coisa, o Espírito quer nos tornar o que? Intercessores. Todos nós devemos orar. Nós não sabemos, mas nós devemos orar. Amém? Olhe para a pessoa do céu: você não sabe, mas você tem que orar. Amém, queridos? Porque nós não podemos ficar o quê? Pessoas passivas. E a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Ele quer que nós nos tornemos o quê? Intercessores, né? Porque a oração, ela é instrumento de transformação. A oração, ela transforma as coisas. Eu gosto muito, certa vez, os discípulos em Mateus capítulo 6, chegam até Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar. E uma curiosidade, pessoal, esse pessoal podia ter chegado e falado: Senhor, me ensina a multiplicar pães. Senhor, me ensina a ressuscitar mortos. Senhor, se fosse adolescentes, né, me ensina a andar sobre as águas, né? Me ensina a ser o primeiro surfista. Me ensina, Senhor. Mas eles chegam para Jesus e falam: Senhor, me ensina a orar. Porque eles sabiam que tudo aquilo que Jesus vivia era reflexo do seu tempo de intimidade com o Senhor. Então eles chegam e falam: Senhor, me ensina a orar. Mas algo que me chama a atenção, se você prestar atenção, quando ele ensina a orar, ele sempre fala no coletivo e não fala no pessoal. Quando ele diz assim: Pai nosso, o pão nosso, ele não fala pão meu, Deus meu. Ele fala: quando entrares no teu quarto, fecha a porta ali na intimidade, naquele lugar íntimo, porque aquilo que você vai viver ali em público é resultado daquilo que você vive no seu particular. Ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, porque não tem um lugar mais íntimo do que o quarto. Eu não sei hoje, né? Mas eu lembro que quando criança, quando nós chegávamos na casa, né? Estava ali na casa do meu pai ou na casa da minha avó. Quando você chegava ali no quarto, a gente perguntava: eu posso entrar? Quem já viveu dessa forma? Foi só aí, ó. A gente pedia permissão, não era, pastor Eliane? Você não chegava no quarto do pai, da mãe, você não entrava. Você não subia em cima da cama, porque a gente sabia que aquele lugar ali é um lugar de respeito, né?
Então a gente tinha esse respeito tão grande no coração. Então quando ele fala, entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta, só você e Deus. E ele fala, e o Pai em secreto, e você vai ver ali que a oração do Pai Nosso tem vários segredos espirituais para nós, vem nos ensinando ali da intimidade. Porque quando você fala Pai, né, pessoal, essa coisa do Pai, da intimidade. Talvez o pai está lá no escritório, um exemplo, o pai está no escritório, o filho não pede permissão, ele chega lá, não é? Abre a porta. Mas isso fala o quê? De intimidade. Quando você tem intimidade. Hoje eu cheguei em casa depois do culto e o Dom veio correndo e a Bruna abriu a porta e falou assim, a hora que ele escutou o portão abrindo, ele falou assim, ó, papai chegou. Ó, o papai chegou. Por quê? Porque ele entende, né? Aí eu cheguei e falei, papai, né? Papai, o papai chegou. E eu fico vendo, né, pessoal, o que é o poder de uma declaração de amor. Quando você vai em Lucas capítulo 3, verso 22, 23 e 24, a Bíblia fala que João Batista estava batizando ali. Jesus, ele entra nas águas e de repente o céu se abriu. O que é isso, o céu se abrir? É o poder da oração, porque eles estavam orando. Quando você ora, os céus abrem. E a Bíblia fala que Jesus, estando a orar, o céu se abriu. Então uma voz veio do céu. Então quando você ora, o céu se abre. E quando você ora, vem a resposta dos céus para nós, porque estando a orar, o céu se abriu. E ele dizia, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então vem resposta. Depois no capítulo 4, Jesus impelido foi levado para o deserto. Então Satanás veio tentando. Jesus já estava de jejum há 40 dias. E a primeira coisa que tentou foi o quê? Na identidade. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. E de repente Jesus fala, nem só de pão viverá um homem. E agora isso que eu vou falar não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas eu creio que no coração de Jesus homem, ele falou, pensou, eu não posso decepcionar o meu pai, porque eu tenho um pai que está na minha casa me esperando, e ele disse que me ama. Como eu vou olhar para o meu pai, se eu o decepcionar? Porque o pai fez uma declaração de amor. Sabe, queridos, quando o pai declara para os filhos, olha aqui, filhos, qual foi o último dia que você disse que amava o seu pai? Qual foi o último dia que você disse que amava a sua mãe? O que é isso? O poder da declaração de amor. Mãe, qual foi o último dia que você disse eu te amo para o seu filho? Eu não vou perguntar para as esposas, que eu acho que é de praxe as esposas fazer isso. Maridos, qual foi o último dia? Pastor, ela sabe, mas cadê as mulheres aqui casadas? Levanta as mãos. Vocês querem ouvir um eu te amo do seu marido ou não? Quer ou não, pessoal? Pastor, ele sabe. Ela sabe. Mas elas querem o quê? Ouvir. Quando é que as mulheres se sentem amadas? Quando o marido fala. Mas e o homem? Quando ele se sente amado? Quando a mulher fala? Não é. É quando elas o honram. Ele se sente amado, respeitado. Sabia disso? Não é quando a mulher fala eu te amo. Está vendo a diferença? O que é o poder? Então o que o Espírito Santo quer? Que eu e você tornemos o quê? Intercessores. Que interceda, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Pão nosso, Pai nosso, venha teu reino, venha sobre nós. Depois você lê, não é individual. Elias, quando ele estava orando, desafiando os profetas de Baal, a Bíblia fala que o altar estava quebrado. Quando você vai no versículo 30, no capítulo 17, ali no capítulo 18, mas a Bíblia fala que havia 12 pedras, que eram as 12 pedras de Israel. Quando ele se ajuntou e fez um altar que se tornou um só, então veio o fogo do céu. O que é isso? Unidade.
Por isso que a Bíblia fala, quando dois aqui na terra concordares a respeito de algo, será ligado aonde? Nos céus. Quando dois concordares. Então, quando vem poder? O poder da unidade. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, o Senhor quer que eu e você nos tornemos intercessores. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor, buscar a oração. E eu coloquei aqui para cristão, pessoal. Para cristão não existe o que? Coincidência. Sabia aí disso, pessoal? Para o cristão não existe coincidência. Mas quando você ora, coincidências acontecem. Você fala, vai pastor, não entendi. Mas se você não orar, essas coincidências não acontecem. Para o cristão não existe coincidência. Mas quando você ora, coincidências acontecem. Eu lembro um dia, nós estávamos na Itália, numa cidade chamada Treviso. Olha só, Treviso, nós estávamos nessa cidade. E eu lembro que os pastores que estavam no carro falaram assim, Altinho, vai lá e pergunta onde fica o cartório da cidade. Eu falei, peraí pessoal, eu não sei falar inglês, não sei falar italiano, male um português mineirês. Ele falou, não Eltinho, vai lá. E eu fui, pessoal. Eu falei, não, pode deixar que eu vou lá perguntar. Cheguei lá para aquele grupo de jovens, falei assim, pessoal, tem algum brasileiro aí? Eles falaram assim, nós somos brasileiros. Os 5 eram brasileiros. Falei assim, eu queria saber onde fica o cartório. Falei, olha, a cidade está fechada, hoje é feriado, mas a minha mãe trabalha no cartório. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá em casa, eu peço minha mãe para fazer um café. Falei, é brasileiro mesmo. E aí vocês conversam com a minha mãe. E nós fomos, pessoal, para a casa deles. Cheguei lá no carro, falei para o pessoal assim, ó, pessoal, contei toda a história. E aí o Todd olhou para mim e falou assim, como que você conseguiu saber essas informações? Eu falei assim, usei o meu italiano, meu italiano fluente, né? E aí, pessoal, nós fomos, sentamos lá, conversamos. O Marcelo Vidotto precisava de uma cidadania e tal. Depois nós fomos para a Suíça, para a Suécia, e no final nós estávamos na Inglaterra. Ainda era a época do Messenger. E aí nós conversando com essa mulher, e ele falou, pergunta para ela se deu certo o documento. Eu perguntei, ela falou assim, olha, não olhei, estou passando por um problema muito difícil. A minha filha, ela tentou contra a própria vida dela. E eu falei, como que ela está? Ela falou, não sei, porque eu perdi contato e tal. E ela mora em outro país. Eu falei assim, onde que ela mora? Ela falou assim, ela mora na Inglaterra. E nós estávamos na Inglaterra. Perguntei para ela, qual que é a cidade? Ela falou, Londres. Nós estávamos em Londres. Perguntei, qual que é o bairro? Ela falou assim, é o bairro tal. Era o bairro que nós estávamos. E sabe o que aconteceu, pessoal? Nós visitamos essa jovem e demos notícia para a mãe. Falei, ô Senhor, manda o número da loteria agora. Da loteria só não manda não. Pessoal, vocês acham que foi coincidência? Providência ou não? Uma cidade da Itália chamada Treviso. Esses jovens que nos levou para casa. Imagina se aquela mulher não tivesse nos recebido em casa. Olha só o que Deus providenciou para que aquela mulher tivesse uma resposta. Saiu pessoas lá de Minas Gerais, né? E eu descobri nesse dia que do interior fluirão rios de água viva. Não é do interior, pessoal? Falou, de onde você é? Sou de Araguari, do interior. E eu falei, é do interior que fluirão rios de águas vivas. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Queridos, então, coincidências não existem. Mas quando você ora, coincidências acontecem. Amém? Deus, coincidências acontecem para que Deus faça um milagre sem Ele aparecer. Sabia disso? Às vezes quando você fala assim, nossa, foi uma coincidência. É Deus agindo na sua vida sem Ele querer aparecer.
Então ele vem, ele se torna o que? Faz de mim e de você um intercessor. Quantos querem mudar o seu foco a partir de hoje? Deus quer te levar a ser um adorador extravagante. Sabe, queridos, outra coisa que eu coloquei aqui, a oração, né? É tão importante que Deus deixou o próprio Espírito Santo para nos ensinar. Você já parou para analisar? Que quem nos ensina é o Espírito Santo. Olha só, tanto que é interessante. Ele fala para nós orarmos quando nós estivermos fracos, quando as portas estiverem fechadas, em momentos difíceis, né? A oração é uma porta aberta quando não há. E uma coisa, né, que eu estava vendo, eu estava lendo um livro, e nesse livro fala, né, de intercessão. E esse grupo de intercessores, eles usam a palavra push, que significa abrir, empurrar, é isso? Push. E eles usam essa palavra, é um anacrótico que fala, Lu? Quando você usa uma palavra para... Você não precisa ter a sigla, né, daquela palavra para identificar o que você quer dizer, mas você usa, acho que é anacrótico, né? Acrótico. Isso, não. Que não significa, né? Um exemplo, quando você fala CPF, cadê os jovens aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu vou perguntar para você, o que é CPF? Já baixou as mãos. Horácio, o que é CPF? Fala aí. Cadastro de pessoa física. Mas eles usam a palavra push, que não significa cada palavra não, pastor Carlos. Mas eles usam, quando eles falam push, empurre, abre, significa ore até que algo aconteça. E esse é o lema desse grupo de oração. Push, empurre, faça até, ore até que algo aconteça. Eu lembro, não sei se eu conto isso aqui, né? O pastor, ele se coloca numa posição, tem hora que ele abre o coração. A primeira vez que eu fui num voo, estava dentro do avião, pessoal, e estava indo para a China, e a porta do avião estava dentro do banheiro, estava escrito assim, push, né? E eu empurrava, pessoal, e eu puxava, e essa porta não abriu. Eu devo ter ficado lá mais de meia hora, e eu puxava, sabe, e não tinha como eu sair de dentro do banheiro, porque não era push, era empurre, né? Em inglês é empurre, e eu fiquei preso dentro do banheiro. E eu pensei, vou gritar aqui dentro. Até que teve uma turbulência, a porta balançou e abriu. E eu descobri que puxa era empurre, que eu não sabia. Então, eu fiquei preso mais de meia hora dentro do banheiro do avião. E o banheiro é muito grande, né, pessoal? Quem já voou aqui sabe. Dependendo do que você quer fazer, você tem que entrar de costas ou de frente, porque não tem jeito de virar. Então, aquele aperto. Então, de repente começou o avião, aquela turbulência, mas a porta abriu, graças a Deus. E eu falei, não, mas estava escrito puxe. Eu puxava, pastor Carlos, mas eu puxei aquela porta. Ainda bem que não era porta de casa, não, eu tinha quebrado, né? Então, pessoal, puxe, empurre, até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Segunda coisa que eu coloquei para nós meditarmos. Segunda coisa, para que vejamos as coisas na perspectiva de Deus. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A segunda coisa, Deus quer que nós olhamos segundo o seu propósito. Eu não sei você, mas eu já vivi situações que eu olho e falo, Deus, o que isso aqui vai cooperar para a minha vida? Talvez, pessoal, nós olhamos, eu vi aqui, não sei quem estava falando aqui de óculos, né? Estava falando aqui, estava vendo a Luciana falar de oferta, que de repente ela tirou o óculos, e eu pensei, gente, eu lembro dela quando ela ainda não usava óculos, né? Eu olhei a Cíntia, de repente a Cíntia de óculos, a Cíntia também, o Juliano, pensei, o Guilherme na bateria, de óculos, eu pensei, para fazer parte do louvor, só se tiver óculos, né? Eu lembro o dia que eu fui no médico, pessoal, um dia eu fui pregar aqui, e eu olhava, e eu lembro, às vezes nós estávamos aqui, eu e o pastor Carlos, resolvendo algumas coisas, e ele falava assim, nossa, eu não estou lendo, eu falei, não, Carlinhos, não, e eu pegava e lia para ele, na maior,
Não, Carlinhos, isso aqui, você não lê, não, que isso, Carlinhos, olha só, leio, olha aqui, ó, tá, até que fui no médico, ele falou assim, Elton, ou você aumenta o seu braço, ou você faz um óculos. E aí, de repente, eu pus óculos, eu falei assim, nossa, eu estou enxergando, eu estou enxergando. E às vezes, pessoal, nós não estamos enxergando com os olhos de Deus. Certa vez, o rei da Síria veio ali contra o povo de Deus, e toda vez que ele ia contra o povo de Deus, está em Reis capítulo 6, de repente, ali havia um homem chamado Eliseu, ele falava assim, ó, deixa eu falar para vocês, ele está armando emboscada, e aí o rei da Síria ficava bravo, porque o povo de Deus saía em livramento, e o rei da Síria ficou bravo, porque aquele homem sempre contava o que o rei da Síria estava fazendo. Ele chamou o seu exército e falou assim, tem um traidor no nosso meio. Ele falou, não, rei, não é traidor não, tem um profeta lá em Israel, chamado Eliseu, que toda vez que você faz emboscada, ele conta para o exército o que o Senhor tinha planejado. Ele falou, já sei, vou mandar prender Eliseu. Na hora que estava indo prender Eliseu, Deus mostrou para ele. Então, o mancebo ali, o jovem, chegou lá de fora, olhou e viu aquele exército cercando a cidade. Chegou lá e falou, Eliseu, o exército da Síria cercou. Então Eliseu olha e fala assim, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. E de repente os olhos dele se abriu, e ele viu o exército de Deus cercando aquele exército. Ele disse, maior é o que está conosco do que aquele que está com esse povo. Maior é o Senhor dos exércitos. Sabe, queridos, maior é o Senhor. Sabe, talvez nós estamos com os nossos olhos, nós ficamos olhando para a circunstância, para aquilo que nós estamos vivendo, e de repente nós não estamos olhando com os olhos de Deus. Certa vez Deus falou para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão, sai da sua tenda. Às vezes nós estamos vivendo dentro da tenda. Tenda é um lugar limitado, tenda é um lugar onde nós buscamos o nosso próprio conforto, um lugar limitado. Ele falou, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu. Abraão, olha para a areia. Sabe o que ele estava falando? Olha, durante a noite você vai olhar para o céu, mas durante o dia, as minhas promessas sempre estarão diante dos teus olhos, Abraão. Sai, Abraão. E aí Abraão ampliou a sua visão. Ele falou assim, não, eu vou ter aqui o Damasceno aqui, o Eliezer vai ser o meu descendente. Ele falou, não, Abraão, olha para o céu. Sabe, queridos, ali no deserto, quem já passou pelo deserto, durante a noite você não olha, você não consegue ver nada no chão, você consegue só ver aquele céu estrelado. Mas durante o dia, você não consegue olhar para o céu, você olha só para baixo, e você vê só areia. Então quando Deus fala para Abraão, sai da tenda, ele falou, olha, a minha promessa vai estar de noite e de dia diante dos teus olhos. Então não perca a promessa do Senhor todos os dias. Um homem chamado Elias, certa vez desafiando os profetas de Baal, ali ele fala, olha, aquele que descer fogo do céu, esse realmente é de Deus. E os profetas ali de Azera, os profetas de Baal cantavam, dançavam, cortavam, e nada acontecia. Então colocaram ali água no altar, ele diz, só o Senhor é Deus. Desceu fogo, subiu. Em determinado momento, ele conversando com o jovem, falou assim, olha lá, sobe na montanha, vê se vai chover. O moço sobe, olha e fala assim, não vai chover. Ele falou, vai lá de novo. A Bíblia fala que Eliseu estava com a cabeça no meio das pernas. Pessoal, para alguém estar com a cabeça no meio das pernas, tem que estar no mínimo pesando 40 quilos. Não é, pastor Carlos? Porque aqui, nesse naipe aqui, Horácio, você acha que eu consigo? Vocês acham que eu consigo? Você está rindo, você também não consegue não. Mas vocês acham que eu consigo aqui, ó, sentar aqui e colocar? Não consigo. Você está rindo, pastor Carlos? Você também não consegue não. Mas você imagina como está o naipe do profeta. Eu fico imaginando ele sentado com a cabeça no meio das pernas. E o moço chega ali para ele e fala assim, ó, na 7ª vez, fala assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou assim, então corre porque vai chover.
Mas sabe por que ele teve essa visão, pessoal? Porque ele sabia, isso aqui não está na Bíblia não, isso aqui é o Tim Heresias capítulo 2, tá bom? Eu creio que ele pensou assim, aquela água que eu coloquei no altar, que foi consumida pelo fogo, ela evaporou e se tornou essa nuvem no céu. Ele entendia que aquela água que ele colocou no altar, mas por quê? Porque ele se tornou especialista em sinais de Deus, porque ele foi alimentado por uma viúva, não foi por uma mulher rica, ele foi alimentado por um corvo, não foi por uma águia. Então ele entendia os sinais de Deus na vida dele, e ele falou assim, então corre, porque vem chuva e vai nos abençoar. Então, segunda coisa que eu vejo, olhar pela ótica de Deus, olhar aquilo que Deus quer para mim e para você. Então, segunda coisa que eu coloquei aqui para nós, olhar por essa ótica do Senhor, né? Pelos olhos do Senhor. Deus quer mudar a sua visão e a minha visão, amém? Quantos creem que Deus quer mudar a nossa visão? Terceira coisa que eu coloquei, né? Deus, coloca o terceiro para nós. Terceira coisa, para alcançarmos o que? O nosso potencial. Olha só o que ele diz para mim e para você. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu desde a eternidade, amém? Nos conheceu, também nos predestinou. Pastor, o que é predestinou? Nos dar um destino, para serem conforme a imagem do seu Filho. Qual que é o potencial? Sermos igual a Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um potencial. Você sabe qual que é o potencial que Deus tem para você, querido? Qual que é o seu potencial? Olha, a gente olha, né? Esse mundo que a gente vive, eu não sei hoje como estão as escolas, mas eu lembro que quando eu estudava, pelo menos o mais inteligente era perseguido pelos, não posso falar burro, né? Pelos menos inteligentes. Ou não? Aqueles que eram bonitos eram perseguidos pelos os que tinha reserva igual eu para a Segunda Guerra, né? Era perseguido pelos magrinhos. Não era assim que a gente vivia, pessoal? Sofria, né? Hoje é bullying, né? Mas era perseguido ou não era, pessoal? Mas o potencial, sabe qual que é o potencial que Deus tem para mim e para você? Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Um exemplo, vamos pegar um carro, uma Ferrari, e vamos pegar um Fitin 147. Aí você pega, vamos pegar, se ele ainda estivesse vivo, vamos pegar o Ayrton Senna, você coloca ele no Fitin 147, e me coloca numa Ferrari, quem que vai ganhar? Nada. Qual que é a potência da Ferrari? A potência. O que adianta ele ser bom, mas não Fitin 147, pessoal? Assim, eu não sei se você já teve. Eu não tive, a minha irmã teve o 147. Se não tiver curva. Não, mas eu vou treinar antes, Tiliano. Espera aí, ué. O que vocês acham, pessoal? Um Fitin 147 contra uma Ferrari. O que você acha, Horácio? Não adianta. Qual que é a potência da Ferrari? Né? Eu acho que o 147 tem pelo menos meio cavalo. Alguém já teve Fitin 147 amarelo? Não, Marquinhos. Já teve, irmão? Amarelo não, né, Horácio? Cinza, né? Fitin 147, eu acho que nem tem mais, tem? A minha irmã falou assim, nossa, eu quero trocar. Eu falei assim, só se for aqui no bairro Goiás, aqui no, como chama aquele homem ali que comprava por quilo? Só se for aqui no César aqui, Marley, porque não tem jeito, né? Tinha um Fitin 147, pessoal. Só cabia um lá dentro. Mas o que acontece, pessoal? Qual que é a potência? O que Deus tem para mim e para você? Sabe, não, eu fico olhando, né, o que Deus tem para mim. Mas infelizmente, às vezes as pessoas querem nos diminuir. Você já viu que tem pessoas que querem nos diminuir? Mas nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. O porquê que nós fomos chamados. Qual foi meu chamado em Deus? Sabe, eu fico vendo, né? Eu fico vendo aqueles
12 espias que foram ver a terra prometida. Deus enviou 12 príncipes ali para a terra prometida. Viram a terra, viram que a terra era boa, manava leite e mel, mas viram que tinha gigantes. Voltou Josué e Caleb, falou assim: vamos subir, vamos possuir, a terra é boa. Aí de repente o povo falou: não, realmente a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes. Querido, se vocês já chegassem falando que havia gigante, o povo não ia acreditar. Mas primeiro eles elogiaram para depois detonar eles. Não, realmente, Josué e Caleb, vocês são bons, mas sabe o que é isso, pessoal? Quando as pessoas querem detonar as outras, começa a elogiar e depois detona. Quer diminuir as pessoas, diminuir ministerialmente, diminuir espiritualmente, porque vê aquela pessoa como uma ameaça para a vida delas. Sabe, mas Deus não faz isso comigo e com você. Nos chama como filhos, como amados, sacerdotes reais, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Sabe, você precisa saber quem você é em Deus. Quando você sabe, já vi uma palavra que diz assim, ó: ninguém é substituível, mas tem coisas que você faz, que Deus colocou na sua vida, que ninguém faz. Tem coisas que você faz, as pessoas podem até fazer, mas às vezes não faz com a graça, com a excelência, com o amor, com a alegria que Deus colocou dentro do seu coração. Sabe, aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe, tem algo que Deus colocou dentro de você. Fala, sabe, quando nós levantamos numa guerra, eu pergunto a Deus: o Senhor está de que lado nessa guerra? Você já fez essa pergunta? De que lado o Senhor está nessa guerra? Porque o que leva a nós perdermos uma batalha não é o inimigo, é a ausência de Deus. Quando o Senhor não está na batalha. Sabe, quando você sabe quem eu sou. Sabe, quando Satanás tenta Jesus, a primeira coisa, queria tirar isso de dentro dele, né? Foi chamado com propósito. Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Ou o Léo está aí, eu não vi. O próximo, fazendo um favor. Não deixe com que ninguém te diminua, amém? Para que sejamos o que? Positivos. Vocês lembram da história da Branca de Neve? Vocês lembram da história da Branca de Neve ou não? Tem um preletor que ele conta a história da Branca de Neve. Que certa vez a madrasta chega lá diante do espelho e fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? Não, minha rainha. Em todo o reino não existe ninguém melhor do que você. Sabe o que aconteceu? Nada, o reino ficou bom, a Branca de Neve seguiu o propósito, o caçador estava lá, beleza. Ele chega lá de novo e fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? Não, minha rainha, não tem ninguém. Ficou tudo legal, o reino, beleza. Um dia ela chega diante do espelho e fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela fala assim: sim, minha rainha, existe sim. Existe uma chamada Branca de Neve. Ah, virou um demônio. Ela quebrou o espelho, atacou o caçador, foi contra o reino. Mas por quê? Porque mexeu com o ego dela, mexeu com a soberba dela, porque tem alguém melhor do que você. Aí deu ruim. Queridos, quando as pessoas não respondem o que eu quero, o que eu tenho me tornado? Quando as pessoas olham para mim, para você, e não fazem o que você quer, o que você tem se tornado? Será que eu também tenho me tornado essa bruxa da Branca de Neve? Persigo, ataco, espelho, espelho meu. É algo só para nós pensarmos. Vamos lá, o próximo, para que sejamos o quê? Positivos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? O que é isso? Pessoas que têm uma ótica: Deus está conosco. Olha só que tremendo, pessoal. Como que você olha as coisas. Eu lembro quando menino, meu pai fazia feira, tinha uma chácara. Eu lembro um dia, tinha uma cerca que tinha caído, e durante a madrugada nós levantamos para colher as alface ali, beterraba, e o cavalo pulou a cerca. E nós levantamos de madrugada ali para colher. Meu pai me chamou. E quando nós chegamos, o cavalo havia pisoteado tudo, pessoal.
E meu pai pôs a mão na cabeça e começou a chorar. Falou assim: nossa, perdi tudo. Falei: oba, ganhei um cavalo. Nós andamos de cavalo durante 3 dias, pessoal. O cavalo olhava para nós, já saía correndo. Meu pai falou assim: perdi tudo. E nós falamos: ganhei um cavalo. Ah, mas foi bom, pessoal. Eu não tive que ir fazer feira de madrugada durante uma semana. O cavalo, a hora que ele olhava para nós, pessoal, eu já saía correndo, porque fazia fila de menino para andar no cavalo. A hora que nós já chegava no pasto, ele já saía correndo. Falei: ganhei o quê? Um cavalo. Quando acontecem coisas ruins, qual que é a sua visão, pessoal? Como que você enxerga as coisas, né? Como você visualiza? E para nós terminarmos, né, coloca o próximo. O Espírito Santo intercede para que nós tenhamos o quê? Provisão. Olha só que interessante. Olha só que interessante, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o versículo. Não, volta no anterior. Coloca o versículo 31 para mim. Tem como colocar o versículo 31 só para nós lermos? A forma de pensarmos positivamente. Olha só. Versículo 31, se tiver como. Não. É porque eu quero a Bíblia, porque eu quero mostrar o que o apóstolo Paulo fala. Isso, obrigado, Gustavo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Ele te leva a responder: quem será contra nós? Olha só, uma pergunta. Se Deus é contra nós, quem será contra nós? Segunda pergunta, verso 32. Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, também não nos dará graciosamente com ele? Outra pergunta. Olha, se ele deu o seu filho, ele também não vai dar todas as coisas? Outra pergunta que ele faz. Ele faz uma pergunta e espera uma resposta minha e sua. Verso 33, ele faz outra pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Não é Deus que justifica? Outra pergunta e uma resposta. Verso 34. Quem condenará? Foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai, também intercede por nós. 35. Ele intercede por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Alguém pode separar do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo ou a espada? Próximo. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Porque sobre essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E para terminar, coloca para mim, Gustavo, da provisão. O último. O Espírito Santo intercede para que tenhamos o quê? Provisão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O que é todas as coisas? Todas as coisas. Então ele fala aqui, né? Ele também vai dar para mim e para você todas as coisas, né? Ele entrega todas as coisas para mim e para você. Esses dias eu estava escutando uma pregação, eu acho que é do Laodijair Guerra. Eu achei muito interessante que ele conta uma história que ele estava no aeroporto, e ele estava no aeroporto tal, e estava atrasado, ele com a sua mala de viagem, e ele resolveu comprar aquelas bolachinhas, Donuts, é isso, Lucas? Donuts, aquelas, e comprou um monte e tal, e ele pegou as coisas dele, ele viu uma mesa que estava desocupada, saiu correndo, pôs as coisas lá na mesa, sentou para ele comer, porque ele estava atrasado, e havia um homem que estava sentado do lado, e estava lendo um jornal, e de repente ele deixou assim a caixinha cheia dessas bolachinhas ali, e de repente ele olha, aquele senhor levou a mão, pegou uma daquelas bolachas e começou a comer, e ele olhou para aquele senhor, pensa, mas que homem folgado, e ele deu um sorriso, e de repente olha para aquele senhor pegou outra bolacha daquelas, comeu, olhou para ele. Se fosse você, o que você fazia? Hã? O que você fazia, pessoal?
Ah, dava uma voadora. Desse jeito aqui, não tem jeito da voadora não, gente. Eu nem como, nem sair do chão, né, Marquinhos? Mas, e aquele senhor pegou, e ficou só uma bolachinha. Aquele senhor foi, pegou a bolacha, e começou a comer, e deu um sorriso para ele. Ele falou, mas cara folgado. Deu a hora do voo, ele levantou, pegou as coisas dele, pegou as coisas que estavam ali, foi pegar a mala. A hora que ele pegou a mala, a caixinha das bolachinhas estava em cima da mala. E aí, na verdade, pessoal, aquelas bolachinhas não era dele, era do senhor. E ele achou que tinha colocado as bolachinhas. E sabe qual é o problema, pessoal? Nós precisamos comer da caixinha que Deus deixou para nós, amém? E nós precisamos deixar as nossas caixinhas e comer daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Sabe o que o Senhor quer falar para mim e para você hoje? Deixa as suas caixinhas e comece a comer da caixinha que Deus tem para cada um de nós. Ele dizia que ficou na vergonha, porque ele lembrava que cada vez que ele pegava, aquele senhor olhava para ele e dava um sorriso. Sabe, queridos, hoje o Senhor quer que você deixe as suas caixinhas. Então, primeira coisa, o Espírito Santo quer fazer com que eu e você nos tornemos o quê? Um intercessor. Segunda coisa, o Espírito Santo quer que eu e você venha conhecer o nosso potencial. Qual é o seu potencial? Qual é o meu potencial? Hoje o Senhor quer que você deixe as suas caixinhas e comece a comer daquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que essa palavra falou com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. O Senhor tem uma caixinha para você. Sabe, hoje nós temos que largar aquilo que não é do Senhor. Sabe, o Espírito Santo quer que eu e você venha viver o melhor como filhos. Saber qual que é o potencial, qual que é o propósito, olhar pela perspectiva de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite com o coração angustiado. Sabe, mas agora é hora de você entrar no lugar secreto. Entra no lugar secreto, sabe, esqueça da pessoa que está sentada do seu lado. Sabe, há um convite do Espírito Santo para mim e para você nessa noite. Entra no seu lugar secreto. Sabe, você não sabe como orar, mas você não pode ser passivo e ficar calado, porque o Espírito Santo pega as suas palavras e intercede diante do Pai por mim e por você. Sabe, talvez você tenha algumas dúvidas no seu coração, mas o Senhor começa a te abrir algumas caixinhas para você nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Sabe, deixa o Espírito Santo te visitar nessa noite. Sabe, deixa o Espírito Santo te visitar de uma forma especial. Aleluia. Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês o Espírito. Eu abro o meu coração. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito falar com você. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês o Espírito.
dinâmica de fé com você. Você que está aí com a sua esposa, com o seu esposo, pegue na mão dele agora. Se você estiver com os seus filhos, pegue na mão agora. Isso, pegue na mão. Isso, pegue na mão. Isso, pegue na mão. Isso, segure firme na mão dessa pessoa. Você que é mulher, procure alguma irmã. Você que é irmão, procure algum irmão. Chega perto desse irmão. Irmão, deixa eu pegar na sua mão agora. Isso, não deixe ninguém sozinho. Isso, procure alguém, pegue na mão. Sabe, deixa o Espírito Santo usar as tuas mãos. Deixa o Espírito Santo usar as tuas mãos. Sabe, deixa o Espírito Santo usar as tuas mãos. Segure firme nessa mão. Segure firme nessas mãos. Isso, comece a orar, enche. Comece a interceder pela pessoa que está do seu lado agora. Fala, Espírito Santo, enche a vida do meu irmão, enche a vida da minha esposa, enche a vida do meu esposo, enche a vida do meu filho. Isso, levanta a tua voz, querido. Ore até que algo aconteça. Puxe, empurre, até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Ore até que algo aconteça. Isso, queridos, levante a tua voz profética. Levanta a tua voz profética. Levanta a tua voz profética. Sabe, ore até que algo aconteça. Cura, restauração, milagres do Senhor. Milagres do Senhor. A oração transforma a circunstância. A oração transforma a circunstância. Isso, enche, 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 enche. Enche, 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 enche. Isso, abra a tua voz, querido. A tua voz profética sobre a vida do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, até transbordar no Senhor. Isso, enche, 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 enche.